Olá, está começando mais um Diálogo Aberto e o nosso tema de hoje vai ser sobre turismo. Nós vamos falar de ecoturismo e falar também de hoje um lugar que é o cartão de visitas de Mato Grosso do Sul, não só no Brasil, mas em qualquer parte do mundo por causa das suas belezas naturais, de uma certa forma até incomuns que nós temos por aqui. Nós vamos falar especificamente de Bonito, que acabou de receber aí o seu 14º prêmio como principal destino de ecoturismo brasileiro. Aliás, dessa premiação, 12 são consecutivas, aí provando que quando há uma boa gestão, uma organização do setor, é possível aí transformá-lo num patrimônio, um atrativo importante como Bonito é reconhecido aí em praticamente todo o país e também no exterior. E a nossa conversa vai ser com o presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, Bruno Wendling, que vai aí nos contar o que mais pode ser feito para que Mato Grosso do Sul figure um pouco mais aí no cenário nacional e internacional, não só com Bonito, mas também com Pantanal e outras atrações que nós temos aqui. E ao meu lado aqui, o convidado, que é publicitário Alexandre Morales, que é muito bem entrosado com o setor de turismo, porque é hoje quem cuida, quem é responsável pelas contas, comanda hoje a publicidade do grupo Cataratas, que faz a gestão do Aquário Marinho do Rio de Janeiro, do Zoológico Carioca, do Paineiras Corcovado, e também das Cataratas do Iguaçu e Fernando de Noronha. Alexandre, obrigado por estar aqui. Obrigado, com a gente. Obrigado, Bruno. Agradeço, Alexandre. Bom, então vamos lá. Bruno, 14 troféus, como melhor destino de ecoturismo do país. O que isso significa para o Estado, essa premiação, mais essa premiação? Mais essa, já consolidou, na verdade, Bonito como melhor destino. Para o Estado, a imagem hoje do turismo do Estado, por conta dessa premiação também, a visibilidade aumenta cada vez mais. E só consolida um trabalho que já começou desde 95 lá em Bonito. Não é por acaso essa premiação. Ela é uma soma de uma série de questões, não só os atrativos naturais que eles têm, belíssimos, por questão das águas, mas principalmente a organização desses passeios. A gente já tinha conversado anteriormente, todo o processo de ordenamento da comercialização dos passeios, o estudo de capacidade de carga que cada um dos atrativos tem que ter obrigatoriamente, guias cadastrados, especialistas em atrativos naturais, o respeito a essa capacidade de carga e essa organização. Esse conjunto faz com que Bonito realmente seja uma referência não só dentro do país, mas fora. E não só uma referência em ecoturismo, uma referência em gestão da atividade. Como organizar bem essa cadeia que é tão complexa, já que a gente trabalha aí com mais de 50 segmentos que são envolvidos direta ou indiretamente. Então essa soma faz com que Bonito seja o melhor destino. E para o Estado isso é fantástico. A gente pode capitanear muito em cima de Bonito, somando junto ao Pantanal, porque eu não consigo ver uma coisa descasada entre Bonito e Pantanal. Eles se complementam enquanto região, enquanto produto turístico, e cada vez mais a Fundação vem apoiando, inclusive, para que a gente fortaleça a rota Pantanal Bonito, com novos roteiros, que a gente possa integrar ambos os mercados, colocar os empresários mais para conversar, para que a gente tenha de fato um produto imbatível aí no cenário nacional e internacional. Bacana. Essa parceria público-privada é muito interessante, ela rende muitos resultados, Bruno? Você vê que isso vai realmente fazer a diferença no turismo do Estado aqui para frente? Eu não consigo enxergar continuidade de política pública sem as governanças, sem as parcerias público-privadas. Eu sempre digo que nós estamos no poder público, o empresário é empresário. Quando a gente soma as forças de empresário, público, terceiro setor, numa organização, a gente consegue perpassar esses ciclos de gestões públicas. Isso é muito importante, porque daí o turismo ele não pode parar. Independentemente de quem está à frente de uma secretaria municipal, de um estado, a atividade ela continua, é uma atividade privada, é uma atividade econômica. Então a governança, essa iniciativa pública junto com o privado, pensando estrategicamente o destino, ou seja, não é o empresário também pensar só o seu empreendimento. Já passou da época já que o empresário tinha que olhar apenas da porteira para dentro. Hoje ele tem que entender o destino que ele está, a região que ele está, e o público nessa questão ele é fundamental. Porque é o papel do público também pensar de forma abrangente, de forma dinâmica, planejar. Eu sempre falo, é a visão de longo prazo, mas ações de curto prazo. Ciclo de gestão, a cada 6 meses, a cada ano, a gente revisar isso.
E aí até que as pessoas começam a entender. E Bonito já entendeu isso, né? Eles perguntam qual que é a fórmula de Bonito, eles mesmos dizem isso. Eu pego até uma fala do presidente do Conselho Municipal de Turismo lá, que é o Peralta, é um empresário que está lá há mais de 20 anos. Ele fala, Bonito começou certo. Quando eles viram que deu boom, né, que saiu na televisão, apareceu Bonito, eles já sentaram, opa, vamos se organizar. Vamos criar o nosso Conselho Municipal de Turismo. A gente tem uns atrativos que são muito frágeis, né, pela questão calcária. Vamos cuidar dessa capacidade desses atrativos. Então, se começou certo. Então, a fórmula hoje de sucesso é por isso. E o público entendeu e acompanhou. Então, hoje a gente tem uma gestão compartilhada muito interessante e que a gente quer replicar esse modelo aí em outras regiões e outros destinos. E o Pantanal também é um desafio, porque daí o Pantanal territorialmente ele é muito maior. Nós temos aí vários municípios, uma área muito extensa. Então, o desafio lá do Pantanal, ele de integração também é um pouco maior, mas a gente vai apoiar muito nesse sentido, porque a gente acredita que dessa forma que se faz turismo e dessa forma que dá continuidade à política pública no país. Agora, Bruno, eu me lembro muito bem que quando eu cheguei aqui no estado, fui conhecer Bonito, isso há quase 30 anos atrás, os guias, né, as pessoas tinham o prazer de nos levar aos locais para mostrar, né, e não havia uma cobrança de nada, não havia um controle de nada. Eu queria entender, por exemplo, qual foi o momento em que houve essa conscientização, porque na época que eu frequentava Bonito, você poderia, por exemplo, pescar no Rio Formoso, até nadar na com gruta. Um arpão, você nadava na gruta, ou seja, não tinha um controle. Eu queria entender qual foi o momento que isso passou a ser, não, peraí, vamos respeitar e a partir de agora tem que se profissionalizar o turismo. Perfeito, foi mais ou menos nessa época que eu falei, em 95, quando surgiu uma matéria numa emissora de televisão que deu um boom. Alguém veio e fez uma matéria, não lembro, acho que foi na Rede Globo, enfim, deu um boom e eles se preocuparam, peraí, vai aumentar esse fluxo consideravelmente, porque quando geram as matérias assim, a descoberta de um lugar, e peraí, a gente tem um ecossistema frágil aqui que a gente precisa organizar, e que se a gente não organizar em médio prazo, a gente vai perder o principal ativo. Então eles foram rápidos na minha visão, de entender que a partir daquela divulgação eles teriam um aumento considerável do fluxo turístico. Essa transformação foi muito rápida, Foi muito rápido. Eles pararam, olharam para cada um dos seus empreendimentos. A maioria dos empreendimentos bonitos são fazendas. Sim. Então eram fazendeiros que antes tinham a principal atividade na agropecuária e viram que tinha um tesouro que antes não era nem visto como tesouro, né? Muito gado bebia daquela água há 30 anos atrás. Sim. Eles entenderam que eles tinham nascentes ali que eram impressionantes, né? A vida que tinha ali. Então foram rápidos, eles foram bem rápidos mesmo, entender aquilo, em parar, organizar. Se não me engano, em 95, eles já fizeram o primeiro curso de guias, formaram muitos guias de turismo, porque eles entenderam que o ecoturismo é uma atividade que tem que ter uma condução, tem que ter um guiamento, principalmente em locais que precisam de uma preservação maior. Claro que não é todo local que precisa disso, mas lá eles entenderam dessa forma, então já começaram a organizar, já começaram a ver as agências de viagem para poder fazer a organização dessa venda e a estruturação dos atrativos também. Os empresários investiram muito dinheiro nos atrativos para que a gente tenha hoje atrativos com estruturas que você não consegue imaginar que tem uma estrutura dessa num destino de ecoturismo que nem Fernando de Noronha e nem outros destinos hoje, muito até mais famosos, conseguem ter. Então, por isso que Bonito é o melhor destino hoje do país. Tá bom, Bruno, a gente vai para um pequeno intervalo, daqui a pouco nós voltamos a falar sobre o ecoturismo aqui em Mato Grosso do Sul. Aguarde só um instante. Estamos de volta com o Diálogo Aberto neste domingo, falando sobre ecoturismo, sobre a premiação que Bonito recebeu recentemente, né, pela 14ª vez como o melhor destino de ecoturismo do país. Nós estamos conversando com o Bruno Wendling, que é da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul. Bruno, ainda falando um pouco mais sobre Bonito, um questionamento que muito se faz aqui em Mato Grosso do Sul e fora é de que o preço do turismo em Bonito é altíssimo e isso acaba causando uma certa exclusão, né, principalmente de quem é daqui de Mato Grosso do Sul. Esse preço, esse custo alto, a gente sabe que seleciona, né, um pouco o turismo. É isso que Bonito quer? Por exemplo, com esse custo alto que a gente tem lá, ou na verdade é esse custo que ajuda a manter a organização que se tem? Ambos. Eles se posicionam dessa forma, Og, porque é importante colocar que o ecoturismo não é uma atividade massa. Não é uma atividade sol e praia, onde podem receber milhões de pessoas sem nenhum controle. Segundo ponto, como eu disse anteriormente,
se investiu muito nas estruturas, né? Tem atrativo lá que investiu mais de milhões só para organizar a estrutura de chegada do turista, para ter um bom restaurante, para ter trilha suspensa, para cada 500 metros ter maca, com rádio, com toda a estruturação, pensando em ter qualidade de oferta. Mas não era só abrir, por exemplo, as propriedades para visitação. Não era só abrir, como outros destinos fazem isso, depois perde o principal ativo, que é a própria natureza. Então eu vejo que o Bonito não é caro, porque ele entrega aquilo que oferece. É claro que a gente pode pensar, principalmente na baixa temporada, a gente não, principalmente os empresários, porque eles que sabem qual que é o custo que eles têm, em algumas ofertas, para motivar, como você falou, para que o sul-mato-grossense conheça mais Bonito. E a gente tem conversado um pouco com eles. E eles têm entendido que, na baixa, eles podem ajustar um pouco melhor o preço para dar oportunidade de quem é de Campo Grande, porque tem muito campo-grandense que não conhece. Mas também vale frisar também que é uma atividade econômica, atividade econômica. Se o turismo é uma atividade econômica, se eles conseguem se posicionar e realmente tem essa entrega que a gente tem visto que tem sido reconhecida nacionalmente, eu acho que como uma atividade econômica agrega muito mais valor você ter, né, uma qualidade de gestão ali desses empreendimentos, do que simplesmente trazer a quantidade. Né? Perfeito. E lá a quantidade não pode. Como eu falei, cada atrativo tem o seu controle, não tem como passar daquilo. Lá você tem um Abismo Anhumas, que pode descer por dia, se eu não me engano, 10, 11 pessoas. Quanto vai custar um atrativo desse? Mas é um atrativo que não existe no mundo. Vai ser não tem, mas é um atrativo que tem uma fenda que você desce um rapel de 70 metros, depois faz um mergulho maravilhoso. Aonde tem esse atrativo no mundo? Então a singularidade que eles conseguem ofertar também, Og, vale-se o preço. Eu não considero um projeto excludente, mas existem destinos também que são acessíveis para uma certa classe. Isso é bem natural. Você pega hoje os 3 países mais competitivos do mundo, né, de acordo com o Fórum Econômico Mundial, que é França, primeiro Espanha, França e Alemanha, em termos de preço, eles estão lá embaixo, em termos de competitividade de preço, porque são muito caros. Ou não, porque eles entregam aquilo. Então a relação do que é caro, do que é barato, se eles conseguem entregar com qualidade. Mas ainda acredito, e os próprios empresários de Bonito têm visto isso, para reduzir um pouco a questão da sazonalidade, e todo destino tem, né, as baixas e altas temporadas, que é possível sim algumas ações de promoção, que eles possam diminuir a margem deles para dar acesso ao Campo Grandense, a quem é de Dourados, a quem é de Três Lagoas, que está próximo ali, pode acessar. É possível também, mas é o posicionamento do destino, que é um destino de ecoturismo, assim como Noronha. Noronha, em comparação com o Bonito, em termos de preço, ainda é muito mais caro. Mas qual que é a logística de Noronha? Quantas pessoas podem ir por dia a Fernando de Noronha? Então tem muito essa relação do tipo de turismo que você oferta, quem que é o seu público e como é que você se posiciona, né? Bruno, e qual que você acha que seria o próximo passo, tanto para Bonito quanto para Pantanal? Onde você acha que é o caminho que nós devemos seguir a partir de agora? Eu vejo que a inovação de algumas novas atividades que podem ser inseridas tanto no Pantanal quanto em Bonito, e principalmente a junção deles, Alexandre. Tem que se trabalhar um pouco melhor essa integração da rota. Ela já é uma rota um pouco natural, né? O turista já que vem ao Pantanal, que vem a Bonito, ele quer conhecer ambos os destinos, né? O que separa uma distância de 100 quilômetros deles. Então o que eu vejo agora é a formatação de novos roteiros que interliguem Bonito com o Pantanal, né, que as agências de Bonito também possam vender mais Pantanal e não só vender Pantanal de um dia. Hoje o produto, quando você vai a Bonito, é muito day use no Pantanal. Então é um bate e volta que o turista faz. Mas eu entendo que se pode ampliar um pouco mais para se dormir nas fazendas pantaneiras. E isso vai ampliar o tempo de permanência do turista. Eu falo assim, eu vindo para cá, se eu não conhecesse, e se eu fosse só Bonito e não conhecesse o Pantanal, eu ia ficar muito bravo com quem me ofereceu isso e vice-versa. Então o que eu vejo é mais a integração, e a gente vai ajudar muito nessa questão. A gente já visitou, eu fui inclusive em Bonito, fui a Miranda, fui a Quidauana, fui a Corumbá, em conversa com os empresários, dizendo isso. Vocês têm que trabalhar melhor essa integração da rota Pantanal-Bonito, como eu disse. Cada um sozinho já é um belo produto. Juntos eles são praticamente imbatíveis. E somando a questão da cultura do homem pantaneiro. Eu vejo que a questão da experiência, e hoje o turismo de experiência, ele cresce cada vez mais. Ou seja, o turista hoje ele não quer mais conhecer lugares, ele quer vivenciar experiências. Sim, claro. E o Pantanal hoje consegue oferecer isso, e pode oferecer cada vez mais, que é a vivência, a imersão na vivência do homem pantaneiro. O dia a dia do homem pantaneiro. Então, aliado às belezas naturais. De lida com gado, que eu acho muito interessante. Das comitivas, viver o dia a dia, da nossa gastronomia do Pantanal, que é maravilhosa, de ter a noite pantaneira, de você comer o churrasco tradicional, que pra gente é uma coisa tão comum, mas que você vê quando os turistas vêm para cá, eles ficam maravilhados. Então eu tenho incentivado muito. Uma das linhas estratégicas da Fundação hoje
é a diversificação da oferta e inovação. A gente vai entrar com consultoria especializada em turismo de experiência para auxiliar eles a pensar o novo. Né? Bonito já passou por esse processo alguns anos atrás, num projeto do Ministério, inclusive eu estava no Ministério na época, que foi o turismo de experiência. E lá tem empreendimentos que se transformaram por conta disso. Criaram novos produtos, hoje mesmo a Taboa hoje, ela tem o seu museu hoje por conta desse projeto, porque ela entendeu que mais do que uma bebida, ela era uma experiência de como é que se produz aquilo. Um produto cultural, né, da verdade, da cidade. E que valoriza muito a cidade, né, Og? Hoje o turista ele não quer só comprar pronto. Ele quer saber como é que faz, ele quer participar do processo de produção. Como é que surgiu. Como é que surgiu. E hoje o Pantanal, aliado a Bonito, é pura vivência. Só que a gente tem que despertar um pouco mais, dá para a gente trabalhar um pouco melhor e apoiar o empresariado. Claro que a Fundação não pode formatar novos roteiros, mesmo eu sendo turismólogo, a gente tendo uma equipe de turismólogos, isso cabe ao mercado, mas cabe a gente a fomentar, a dar ferramentas para que eles tenham condições de inovar cada vez mais. Agora, Bruno, eu imagino que o seguinte, porque eu senti muito isso. Eu, fazendo trilha de moto, eu viajei muito no Pantanal, conheci bons trechos do Pantanal. E o que a gente percebia em algumas propriedades, por exemplo, que a entrada de pessoas era um pouco vetada, por causa daquela cultura, né, do fazendeiro. Sim. E tal. Não quero que entre aqui na minha área e tal. De repente o cara tinha digamos assim, um ativo imenso de turístico ali, mas que não era explorado por uma questão cultural do fazendeiro. Sim. De não querer. Conseguiu se vencer isso? Isso tem se mudado. Tem muitas fazendas hoje pantaneiras, né? Várias fazendas hoje estruturadas, que até dividiram metade em relação à lida com gado, atividade agropecuária com o turismo. Elas não abriram mão da atividade, mas tem algumas, inclusive, que é meio a meio mesmo. Porque eles entenderam que era uma fonte de renda altíssima. Talvez até mais interessante do que a própria agropecuária. Gera mais emprego e renda, é importante pontuar. Eu sei que é um estado, hoje agropecuário, ainda é a produção maior, mas em termos de empregabilidade, o turismo é muito mais potente, né? É uma das atividades com maior capacidade de empregabilidade. É uma atividade prazerosa, tanto que a gente fala que o turismo, até copiando um pouco o Joseph Tias, que é um especialista em marketing, até falecido lá da Espanha, que diz que o turismo é um negócio da felicidade. Então quem começa a trabalhar com isso, ele quer trabalhar com turismo, porque o turismo realmente você trabalha com o sonho das pessoas, é uma atividade muito prazerosa. Então isso tem se mudado. Tem ainda fazendas ainda a serem descobertas, com potencial. Bodoquena é uma delas. Né? A região da Bodoquena tem mais de, 200, 300 grutas ainda não exploradas. Então a gente ainda tem um potencial para crescer na Serra da Bodoquena muito grande. Algumas pessoas já estão atentas a isso e que a gente tem condições de crescer muito e ter um belo produto junto com o Bonito, como já acontece. Né? Bacana. Bom, nós vamos fazer mais um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta falando sobre o ecoturismo em Mato Grosso do Sul. Só mais uns minutos. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje falando sobre o ecoturismo em Mato Grosso do Sul, falamos sobre Bonito, falamos sobre Pantanal. Agora nós vamos tocar, Bruno, num assunto que nós sabemos que é um assunto assim meio nevrálgico para Campo Grande, para Mato Grosso do Sul, que é o aquário aqui de Campo Grande. A gente vê que aquilo se transformou nos últimos anos num elefante branco, ou seja, não saiu do lugar, né? E é um extremo ponto que seria um potencial imenso de visitação para a capital, já que a capital, durante muito tempo, serviu praticamente, e ainda serve mais como ponto de passagem, né? Como uma cidade dormitório do Bonito e do Pantanal. O que fazer com aquilo ali? Realmente, Og, eu até quando não estava morando aqui em Campo Grande, eu acompanhava, né, as notícias, sempre com um pouco angustiado, porque eu via também, continuo vendo o Aquário do Pantanal como grande atrativo âncora que tem no nosso estado. O que se fazer e o que eu tenho feito? Na verdade, a gestão do aquário ela não é da Fundação de Turismo, né, isso é importante salientar, mas está dentro da secretaria que a gente faz parte, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E o IMASU, que é o Instituto do Meio Ambiente, tem cuidado disso. Só que eu tenho agora, assumindo um pouco a dianteira, e claro, com a permissão do governador e do secretário Jaime Verruc, em buscar parcerias privadas para que se possam investir. Eu acredito muito que tem empresas interessadas em o que a gente chama de assinar o Aquário do Pantanal. É importante salientar que já existe uma concessão já com a Cataratas, né, e está o Alexandre aqui, para a gestão do aquário, ou seja, entregando o aquário pronto, a Cataratas está pronta para assumir
toda a parte de gestão. Falta ainda mais ou menos 30% para se terminar a obra. Eu estive lá umas 3 semanas atrás. Importante salientar que já está acontecendo, tem uma obra acontecendo dentro do aquário do Museu Interativo lá. Não está paralisado, é importante, porque eu vi que circularam muitas informações um pouco equivocadas. Está acontecendo obra lá dentro e eu tenho me esforçado muito agora, e o governador também, porque ele entende, Og, que é importante terminar. Por mais que essa obra venha da gestão passada e que houver algumas falhas de planejamento, a gente tem que olhar para frente agora e tem que entregar. Nós temos que entregar, porque com certeza, como você disse, Campo Grande ainda é uma cidade mais de passagem. Claro que hoje o município tem trabalhado muito para ser um destino de negócios e aproveitar muito a questão dos parques também. A gente está muito alinhado aqui com a gestão municipal, mas a gente sabe que com o aquário pronto, o turista vai pedir para vir para cá. Sim, né? Aquele que vai para Bonito, para o Pantanal, eu quero dormir uma noite em Campo Grande, porque é o grande âncora, está aí o Rio de Janeiro mostrando, né? O Alexandre já conhece bem lá, está mostrando isso. Então, o nosso empenho é esse. O governador até sinalizou também algumas outras possibilidades, de repente um recurso de compensação ambiental, já que é um atrativo também que não é só do cunho turístico, ele tem uma parte de preservação, né? Lá dentro está previsto um centro de pesquisa. Importante pontuar também que os peixes não morreram, circulou essa informação. Eu fiz uma visita, inclusive, no local, está próximo ao aquário. A Universidade Federal, se não me engano, o estadual, tem cuidado deles. Inclusive, teve reprodução de arraia em cativeiro, que nunca havia acontecido. Então, os peixes estão sendo bem cuidados. Não está parado. E a gente está correndo atrás, de fato, de novos investimentos, porque a gente precisa também do privado investir, já que vai ficar depois para a iniciativa privada. A gente entende, né? São Paulo está mostrando isso, né? Mais de 50 equipamentos públicos estão sendo concessionados, privatizados, e o caminho do Mato Grosso do Sul é o mesmo, e a gente está bem firme nisso. Sim, que bom, né, Bruno? Porque o aquário, nós percebemos, nós sabemos, né, por experiência que a gente está tendo ali no Aquario, mais de 1 milhão de visitantes em pouco mais de 6 meses de aquário é algo estrondoso, né? É um poder de realmente potencial, um poder de levantar realmente aqui o turismo na região, que vai ser fantástico. Fantástico. Então eu estou muito aliviado, assim, muito feliz como campograndense, mato-grossense, de escutar que realmente as coisas não estão tão ruins quanto parecem. Não estão. É claro que o desafio é muito grande, né, Alexandre e Og? Não é pouco recurso, mas o potencial é tão grande, a obra está 70% concluída, ela é icônica também, se você olhar ela, é maravilhosa, né? Dentro do nosso Parque das Nações Indígenas, todo o complexo do parque, na verdade, e eu não tenho olhado só para o aquário, tá, Og? A gente tem olhado para o parque como um todo. Só dentro do parque tem mais de 250 espécies de pássaros, então para até trabalhar a observação de pássaro, de aves, dentro, atividades lá como stand-up, como trilha, como caminhada, a gente pode aproveitar melhor. Mas nós precisamos do privado junto. O Estado cada vez mais é mínimo. Isso não é uma tônica só do Mato Grosso do Sul. Isso é uma lógica. Não pode ser o dono, não pode ser o provedor de tudo, daquilo, porque ele tem tanta dificuldade, e não é por questão de gestão, pelo contrário, né? Hoje o Mato Grosso do Sul é um dos poucos estados que consegue ainda ter as suas contas redondas, né? Em comparação com os outros 27. A questão é que tem que ser cada vez mais mínimo para entregar aquilo que é o básico para a população. E o empresariado junto, e aí a gente falou muito da parceria público-privada, tão importante, tão presente, como atividade turística, atividade econômica. Então a gente precisa, de fato, do empresariado junto para que a gente possa caminhar e entregar. Eu estou colocando isso como missão, é uma missão muito grande, até maior um pouco do que a minha capacidade hoje como gestor, não é a capacidade profissional, mas das articulações têm que ser feitas, mas eu tenho corrido atrás, porque assim como o campograndense também, acredito muito nessa cidade, no nosso estado, e esse equipamento ele tem que ser entregue, ele vai ser entregue de uma forma ou de outra. Bom, Bruno, para a gente ampliar um pouco mais essa conversa, eu queria falar um pouco mais de turismo nacional, turismo brasileiro e tal. Nesse primeiro trimestre desse ano aqui agora, os brasileiros gastaram lá fora, né? Foi um recorde, aumentou em 50% em relação ao que era o ano passado, gastaram mais de 4 bilhões de dólares lá. Enquanto os turistas estrangeiros gastaram aqui 1,84 bilhões. Quer dizer, uma balança bastante desequilibrada. Bastante. O que está faltando para que, por exemplo, nós equilibramos isso, para que os estrangeiros gastem aqui mais ou menos, pelo menos próximo do que nós gastamos lá fora? O que falta no país? Tem alguns fatores. Primeiro, a promoção do Brasil, aí, na minha visão, é muito tímida ainda, né? Hoje, o órgão que faz a promoção internacional é a Embratur. O Ministério do Turismo hoje é o órgão de planejamento e de promoção nacional. A Embratur faz a promoção internacional. Na minha visão, a Embratur está muito tímida ainda tem batido ainda nos mesmos produtos, Rio de Janeiro, Salvador, Amazônia, Foz do Iguaçu. Tem diversificado muito pouco.
Então a imagem do Brasil, ainda por mais que depois que tivemos a Copa do Mundo e a Olimpíadas, isso mudou um pouco, principalmente na Copa, porque daí o turista pôde circular por várias cidades, aí conhecer que o Brasil é muito maior do que só o Rio de Janeiro. Então timidez ainda na promoção. Hoje a Embratur deve virar uma agência e aí vai ser capitalizada em termos de recurso e tomara que a estratégia deles seja uma estratégia um pouco mais agressiva. Somado também a questão da imagem do país ainda, e principalmente agora, nesses últimos anos, a questão da violência volta, a crise política, o turista estrangeiro já meio um pouco com o pé atrás, é uma soma de fatores. A questão do dólar flutua, vai para... E o brasileiro também, o brasileiro prefere ainda sair do país, gastar lá fora. Então, bastou o dólar baixar, e começou agora, você vai ver uma crescente agora de saída. E quando o dólar aumenta, a gente tem que aproveitar melhor um pouco isso. E aí é papel dos estados também, né? Eu falei que a Embratur é responsável, mas o Mato Grosso do Sul pode fazer as suas ações e a gente vai fazer. No segundo semestre agora a gente está indo a 3 ou 4 feiras internacionais. A gente vai numa feira no Paraguai, a gente vai num evento mundial de turismo de aventura na Argentina, onde estão as principais operadoras de turismo de aventura hoje do mundo. A gente vai para os Estados Unidos promover lá também, principalmente captação de novos eventos, congressos e feiras, e para a Europa, que é a maior feira de turismo da Europa do segundo semestre. Então o Mato Grosso do Sul está fazendo seu papel também, com algumas ações promocionais agora, site vai sair em inglês e português, vídeos hoje muito mais inovadores, filmados com alta tecnologia, vídeo 360, touch, a gente tem que surfar nessa onda. O Mato Grosso do Sul, nos últimos anos, ele estava um pouco parado nessa questão também de uma promoção mais focada em mercado. E a gente vai focar muito nos mercados, e a gente acredita que o Mato Grosso do Sul ele vai dar um salto considerável nos próximos anos. Vai nos dizer, né, se a gente aumentar o número de fluxo de turistas, que ao final das contas o grande número que a gente precisa aumentar esse fluxo. Mas a gente sabe que tem umas ações anteriores a isso. O aumento de fluxo é uma consequência de um trabalho bem feito de posicionar bem o Mato Grosso do Sul hoje no cenário nacional e internacional. Importante pontuar que um dos principais públicos nossos hoje estão aqui do nosso lado, que são os paraguaios e os bolivianos. Em 2015 foram, se não me engano, 30 mil paraguaios, 28 mil bolivianos. É um número que nos surpreendeu muito. Se alguns anos atrás me dissesse isso, eu não ia acreditar. Os bolivianos estão chegando até Campo Grande. Eles estão vindo passar final de semana aqui, em shopping, gastar aqui com a nossa gastronomia, porque a moeda deles está valorizando. Então a gente está olhando muito para os nossos vizinhos, até porque a distância entre eles e Campo Grande é menor do que Campo Grande e São Paulo. Então, cada vez mais a gente está olhando para cá também, porque isso a gente sabe que vai aumentar o nosso fluxo, é um fluxo internacional, e é um público que está à disposição aqui a poucos quilômetros. Então a gente vai focar, nós estamos olhando muito aqui para a nossa esquerda aqui e apostando muito nisso, para não precisar também gastar grandes recursos para ir muito longe. É claro que a Europa é importante, porque a Europa também é um público muito, que vem muito, os franceses, os ingleses, os alemães já visitam muito Bonito e o Pantanal. Então, acredito que dessa forma a gente consiga, pelo menos para o Mato Grosso do Sul. E nível Brasil, como eu falei, é uma política um pouco mais agressiva, uma política de preço também. A questão da nossa malha aérea ainda é um dificultador muito grande, é cara e demora para se chegar no nosso país, tirando, claro, as cidades onde vem os voos diretos. Então também é isso algo que a gente tem que se debruçar e é uma articulação maior em nível nacional. Ok. Bom, Bruno, eu queria te agradecer pela presença aqui no programa. Obrigado. Obrigado pelo espaço. Com a gente, trazer esclarecimentos aí é uma questão muito importante para o Estado. Maravilha, eu que agradeço, sempre à disposição, Og. Obrigado, Alexandre, também. Obrigado. Alexandre, queria te agradecer também pela presença. Muito obrigado por estar com a gente aqui. Obrigado, Og, pelo convite. Tá bom. Diálogo Aberto vai ficando por aqui. A gente volta no próximo domingo, sempre às 9h30 da manhã, com muito assunto interessante para você. Um bom final de semana, um grande abraço, boa semana a todos e até lá.